A mídia e a internet voltaram a discutir se a China deveria ser a principal responsabilizada por toda essa crise que estamos vivendo. O que eu vou explicar aqui é que, à luz dos fatos, a posição mais racional é admitir que sim, a China tem parcial culpa no que está acontecendo, mas entender que, na verdade, a verdadeira causa disso é questões estruturais que precisam de esforços mundiais e que China é mais parte disso, mais vítima disso, do que a principal culpada. Então, se você quer entender melhor isso, fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, de análise política, de defesa da conservação ambiental, da saúde pública e de busca da melhoria da educação e nosso sistema político. Então, se interessa, se inscreva no canal, ative o sininho e entre nas nossas outras redes sociais que vão estar com os links na descrição, com espaços, é só tirar, ou nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Bom, pessoal, me perdoem por esse vídeo, vai ser um pouco rápido e sem tantos assim gráficos ou dados, coisa parecida. É que o YouTube não tá mandando os vídeos, então eu estou focado em melhorar a rede, a base do canal. Então, que você percebeu, tem muito mais links agora na descrição e nos comentários. Agora nós temos o Instagram, que é Biologia Política mesmo, e um grupo do WhatsApp. Então tá um link do convite, só você entrar, você já vai ser mandado para lá. Assim a gente pode conversar, trocar informação assim por diante, ok? Mas bem, então indo logo ao tema, a gente pode criticar corretamente a China sem cair em nenhuma teoria conspiratória, né? Vale destacar, já saiu um artigo em que americano, ok, que perceberam, que avaliaram a parte biomolecular do RNA, do material genético do vírus, e chegaram à conclusão que é muito improvável que tenha sido de laboratório, porque as adaptações para esse vírus conseguir parasitar seres humanos são muito graduais, não é o caminho mais simples do ponto de vista do engenheiro, mas sim faz todo sentido do ponto de vista de seleção natural, a evolução agindo aí, né? Então, foi publicado isso na página, vou deixar o link aqui embaixo. Mas então, dificilmente, então, tudo isso é teoria da conspiração, essa ideia de que foi criado por laboratório. Mas sim, a China provavelmente tem sim parcialmente culpa do que está acontecendo. Por quê? Vamos primeiramente olhar a questão estrutural, porque o coronavírus ele não é uma doença fora da curva, ok? Várias doenças surgiram da China e deve ter um motivo para isso. O motivo é que a China ela tem todas as características ótimas para esse tipo de coisa acontecer. É uma população muito grande, um país muito grande, que tem hábitos que não são muito saudáveis ou higiênicos, né, como eles se alimentam sim de animais vivos ou de animais silvestres. Isso é tanto em algumas regiões por questões de necessidade, não tanto coisa para comer, mas também principalmente é feito nos grandes centros, em algumas regiões, por uma questão de fetiche, uma questão de que é considerada uma comida gourmet, ok? E você tem também o fato de não ter um sistema de saúde ali público, um sistema de saúde para toda a população, ok? Teve gente até que estranhou quando eu falei isso, falou assim, mas como assim? Eles construíram um hospital e tal. Então, eles construíram um hospital porque não tinha, ok? Para a população. Então, a gente precisa saber analisar os fatos como eles são, ok? E então, tudo isso, e é claro, a China hoje é uma das maiores superpotências do mundo, então o mundo todo vai para lá e de lá todo mundo vai para o resto do mundo. Então é natural que se surgir lá alguma doença, ele se espalha muito rápido. É diferente de um Paquistão, por exemplo, que tem uma população grande, que também tem hábitos não saudáveis, que também não tem sistema de saúde, mas quase ninguém vai para lá, com todo respeito, se tiver algum paquistanês aí me ouvindo. Estou fazendo só uma análise política. Então, essa é a grande questão. E aí a gente pode criticar, né, o governo chinês, porque nada que ele fez nos últimos anos, nas últimas décadas, foi para realmente mudar isso de maneira significativa. Okay? Entretanto, isso não quer dizer que dá para a gente, cobrar da China que tem um sistema de saúde da Noruega, da Suécia, ok?
Na verdade, não existe nenhum sistema de saúde que seja um exemplo para todos, um sistema que não tenha nenhuma espécie de críticas. Esse é um grande... Eu vou fazer até um vídeo sobre isso, mas sem sombra de dúvida a questão da saúde vai ser o grande desafio dos próximos, desse século e dos seguintes, ok? Então, assim, e o motivo é muito evidente para o caso da China. Como falei, é um país gigantesco, com 1 bilhão de pessoas, é um país que é relativamente pobre, agora deve ter mais ou menos com a média, com a renda média do Brasil, ok? Então, assim, não dá para você cobrar que a China tenha um sistema de saúde perfeito, ok? É evidente que eles não vão conseguir fazer isso. Então, assim, a gente pode criticar que não foi feito nada, mas também não podemos ser injustos de cobrar algo que, por exemplo, nem os Estados Unidos, que tem uma população menor, que é um país rico, tem um sistema de saúde perfeito. Tem um sistema de saúde, mas é muito ruim. Então, agora, o segundo ponto é que aí sim as críticas podem ser um pouco mais enfáticas. Que é o quê? O próprio prefeito de Wuhan, que foi onde começou, quando surgiu provavelmente a doença, ele admitiu que ele tentou esconder a doença, pensando que não seria tão grave, e chegou a perseguir jornalistas, médicos e tal, que tentavam contar para o mundo sobre essa doença. Então a China pode ter atrasado em 1 mês ou talvez 2 esforços internacionais sobre essa doença e sobre a sua existência até. Só que a gente precisa também ser um tanto quanto realista quanto isso, porque essa doença saiu fora do controle bem recentemente em vários países, ok? Então, esse atraso que a China fez, né, de só começar a ser transparente a partir de janeiro, fevereiro, já que ela já sabia desde novembro, dezembro, não foi assim tão grave. A Itália não pode dizer que ficou assim por culpa da China. Quando chegou lá os casos, já dava para saber a ciência, o perigo dessa doença. Quando vai chegar agora nos Estados Unidos, assim, quer dizer, vai ter um nível máximo, né, o pico nos Estados Unidos agora, e quando chegou também já se sabia, mesma coisa que no Brasil, entre outros países. Então, não podemos, né, ser hipócritas, assim, tipo, a gente não sabia de nada, né? Sem falar que tem pessoas que até agora estão negando a gravidade dessa doença. Então, mesmo que a gente tivesse sido exemplar desde o começo, talvez a pandemia aconteceria de qualquer maneira. É claro que não também podemos passar pano para uma falha, para uma supressão de direitos, de informação, de atrasos na ciência em prol disso. Talvez não mudasse tanto, mas talvez mudasse, e talvez isso salvasse milhares, talvez mais que até disso, de vidas. Então, realmente foi uma falha muito grave. O que é natural de uma ditadura, na verdade. A ditadura não só não vai se importar com o bem-estar da população, tanto quando aparece uma coisa dessa, ela tenta sufocar para ir resolver por baixo dos panos. Se não conseguir, aí é azar todo mundo, ok? Apesar, e esse é o ponto que eu quero trazer do vídeo, a gente não pode ser tolo. O problema não é a China em si, ok? Por quê? Primeiramente, esse tipo de coisa, eu falei, ela é mais propícia de acontecer na China por todos os motivos que eu citei. Mas não é impossível que surja em outros lugares. É completamente possível acontecer uma mutação no vírus lá nos Estados Unidos e espalhar para o resto do mundo. Acontecer uma mutação do vírus aqui no Brasil e se espalhar para o mundo. Okay? Então você falar que a China é culpada porque surgiu lá e eles não conseguiram parar, pode ser um tiro no pé, porque amanhã pode surgir aqui uma doença e a gente não conseguir controlar. Ok? Tudo bem que nós temos aqui políticos muito bons, né, que entendem a gravidade das doenças, que não fazem chacota ou menosprezam as questões sérias. Mas vai que a gente tem em algum momento algum presidente ou governadores que não levem a sério questões de doença. Então, te falei agora há pouco, fechando o shopping. Isso que a gente tem que falar para a sociedade. Olha, vamos passar por isso. A chuva está vindo aí, você vai se molhar. Agora, se você botar uma capinha aqui, tudo bem, passa. Agora, se você entrar em parafuso, tu vai morrer afogado embaixo da chuva. É perigoso, ok? É muito perigoso. Então, por isso que a gente precisa entender isso. E perceber uma questão. Todos os sistemas estão, de maneira geral, falhando com essa doença. Né? Os países que conseguiram lidar com ela foram os países lá do extremo leste, que já lidaram com outras doenças, como a própria SARS, uma outra doença, parecida com outro vírus parecido com esse, próximo deste.
e por isso culturalmente conseguiram lidar melhor. Ok? Nós tivemos Singapura, nós tivemos com o Japão, nós tivemos Coreia do Sul, etc., que lidaram bem, muito bem com essa doença. Mas agora nós temos democracias ocidentais que não conseguiram. A Itália não conseguiu, a Espanha, e logo a Espanha não vai conseguir, talvez Portugal não consiga, os Estados Unidos vai ser um completo fracasso. Então, o que ficou claro é que nós somos muito, muito frágeis. Os sistemas internacionais, etc., estão muito, muito frágeis, sendo que essa doença, ela não é o pior do tipo, né? O Átila tem falado isso várias vezes, que é uma doença que mata 2%, 3%, se matasse 10%. E se demorasse mais tempo ainda para apresentar sintomas, demorou uma semana, e só por causa disso já fez vários governos achar que não era um perigo. Então, assim, se tivesse, por exemplo, uma doença que matasse 10%, mas que demorasse um mês para apresentar sintomas, okay? Quando os governos pensassem em tomar decisão, já era, já tinha 10% da população indo embora, ok? Então, assim, esse tipo de coisa que a gente precisa ver e entender. E por isso eu vejo que o mundo mudou antes e depois dessa doença. E daqui em diante, as organizações mundiais de saúde vão ser muito mais fortes, muito mais influentes. Apesar de que eu acho que a China até se fortaleceu com toda essa história, mas isso fica para outro papo. Então, a resposta curta é: a China tem culpa? Em partes, sim. Mas ela não é o principal culpado, e sim todos nós precisamos mudar. Porque se vier uma coisa mais forte que isso, a gente está ferrado.